Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é muito pedido pelos pais, principalmente neste período de pandemia, que é o estresse infantil. E para conversar comigo, eu tenho uma convidada muito especial, doutora Cideli Biasi, doutora em psicologia. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Bárbara. É importante estar aqui para conversar de um assunto tão importante, né, sobre a questão do estresse infantil. E eu tenho certeza que muitos pais devem ficar também com essa dúvida, né? Mas será que meu filho está estressado? Doutora, e para a gente conversar, já falando dessa dúvida, quais são os sintomas físicos do estresse infantil? Olha, a gente por muito tempo achou que as crianças não tinham estresse, né? Que estresse era característico dos adultos. E que bom que veio a ciência, né? E os pesquisadores foram estudando e observando que sim, as crianças passam por situação, né? Quando há uma, como por exemplo agora a gente está vivendo a pandemia, é uma situação atípica, nunca vivenciada, né? Com muitas mudanças. E com isso as crianças também sofrem. Né? Então, os sintomas físicos, por exemplo, que a gente pode notar, enxaqueca, tem criança que às vezes sente dor de cabeça com mais constância, problemas gastrointestinais, então diarreia, né? Às vezes dor no estômago. A gente também pode ver às vezes um aumento no apetite ou diminuição do apetite. As alterações no sono, então é muito comum o terror noturno. O terror noturno ele é diferente do pesadelo. O pesadelo também pode ser comum em períodos em que a criança se vê em situação de estresse, né? Mas o terror, a criança acorda chorando, gritando e quando é consolada, ela volta a dormir, né? Então, mas fica aquela sensação horrível, né, de pavor, aquele sono que fica desorganizado. E a gente sabe que quando o sono não está adequado, mesmo para gente que é adulto, né, o dia você já fica mais irritada, Já é né? difícil, né? Pensa uma mente infantil, né? Uma criança. Exato, né? Assim, a gente como adulto tem alguns recursos para administrar, mas que bom que as crianças também podem ter recursos, né, para poder administrar esses sintomas. Tem crianças, por exemplo, que aí vai da vulnerabilidade de cada um, né? Então, o estresse físico pode aparecer, por exemplo, nas alergias. Então, tem criança que acaba tendo alergias constantes, porque há uma alteração no sistema imunológico, né? E tem também os sintomas psicológicos, né, do estresse. Então, irritabilidade, apatia. Às vezes há muita criança que fica muito apática, muito quietinha, não quer brincar, não quer interagir com a família, quer ficar mais no quarto, fechado. Então, os pais precisam realmente prestar atenção, né? E um dos fatores também que a gente coloca, né, que é importante os pais olharem, é o comportamento em relação às atividades escolares. Então, em situação de estresse, né, quando a criança, como a gente colocou dos recursos, né, quando a criança não consegue ter aquele recurso de administrar aquele momento, pode haver uma baixa nas notas, né, uma dificuldade de concentração, porque as funções cognitivas executivas, que é o pensamento lógico-matemático, que é o pensamento, né, a possibilidade do aprendizado das questões linguísticas, que são características, né, muito exigidas na escola, né, acabam sendo prejudicadas dado as situações de estresse, né? E a gente fala de alguns sintomas, mas que muitas vezes são comuns para as crianças, né? Por exemplo, meu filho é um pouco mais quieto. Como que eu vou saber que ele não está mais quieto porque é a personalidade ou o jeito dele? Como que eu posso saber que tem alguma coisa diferente ali? Acho muito importante essa pergunta, Bárbara, porque é verdade, né? Talvez por muito tempo foi negligenciado o olhar, né, para o estresse infantil, porque achava-se que é algo normal, né, na infância, né? Então, assim, tá mais irritado, mais agitado. Ah, mas criança é agitada, né? Tá mais apático, né, mais fechado no quarto. Não, mas criança tem seus momentos de ficar mais quieto, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar num ambiente saudável. Né? Hoje, a neurociência e as pesquisas em desenvolvimento infantil vêm mostrando que a saúde está relacionada às questões genéticas, mas também ao ambiente. Né? Por exemplo, né, a gente pode dar o exemplo de uma criança que tem muita infecção infantil. E ela pode, por exemplo, ter uma dificuldade no aprendizado da linguagem.
E muita gente achar que o problema dela é porque ela tem essa questão da linguagem, e aí os pais ficam angustiados com isso, e às vezes é porque ela não está escutando direito, por causa da infecção infantil recorrente. Então, você vê, todas as coisas estão interligadas, né? As questões físicas, as questões cognitivas, as questões emocionais, elas estão, é um todo, né? A gente precisa entender a criança dentro desse todo. Então, se o pai percebe que a criança está no quarto, né, que é o momento que ela está ali para ficar mais tranquila, tudo bem, mas ele tem que estar atento, né, e sempre permitir que haja esse ambiente saudável. E dentro de um ambiente saudável, é importante que os pais estimulem a criança a ter momentos de ócio, que é ficar no quarto, mas também ter momentos de estar brincando, interagindo com a família, interagindo com os colegas, nem que seja pelo Zoom, né? Ou por um outro aplicativo. O Zoom veio aí para salvar um pouquinho a vida social, né? Exato, ele tem que organizar, né? Permitir que esse ambiente, ou por exemplo com os avós, né? Familiares que estão distantes, então familiares que às vezes não é possível ter essa conexão, né? Que possa, então que o pai providencie isso. E aí a gente precisa pensar na questão dos pais também, né? Então assim, os pais se viram numa situação muito atípica, num momento em que eles estão fazendo home office, na sua grande maioria, né? Então, tem o pai e a mãe muito ocupados. A gente, eu não sei como vocês estão, mas eu tenho trabalhado triplicado nessa situação do Zoom, né? E aí, a dificuldade, às vezes, de ter esse equilíbrio, de estar atento às necessidades das crianças, né? Eu gosto muito de um autor do desenvolvimento infantil, que ele fala que as crianças, elas não são educadas por instituições, elas são criadas por pessoas, né? Então, somos nós que cuidamos das crianças, né? E aí, esse pai trabalhando, né, de maneira, às vezes, triplicada dentro de casa no home office, precisa sentar, né, essa família precisa sentar e organizar, talvez, horários alternados. Olha, você pega das 7 a tal, depois tá de tal e tal, eu que vou pegar, né, nessa questão. Então, assim, há uma necessidade de uma organização familiar para que eles possam daí cuidar dessas crianças. Quanto menor a exigência do cuidado é das questões mais básicas, como tomar banho, né, às vezes ir no banheiro, na questão da alimentação. Mas o adolescente também precisa de cuidados, né? Ele também, lógico que não mais desses, né? Às vezes a gente manda o adolescente tomar banho também, né? Mas a preocupação maior com os adolescentes aí é também de estar interagindo com a família, né? Então, acho talvez também uma coisa importante, né, quando você fala dessa criança estar mais quietinha, mais fechada no quarto, dela fazer parte do gerenciamento do cuidado da casa. Então, é importante os pais também fazerem uma reunião, por exemplo, montar uma agenda, e aí acho que tem que pensar muito bem no que cada idade está adequada para aquela atividade, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque aí o pai tem que avaliar, né? Porque se for uma atividade que está acima do que a criança pode fazer, pode gerar frustração, né? Irritabilidade de ambos os lados, dos pais por acharem que a criança não está querendo fazer atividade e da criança por não dar conta e se sentir frustrada. Então, aí faz uma agenda, né? Então, assim, olha, você vai ser responsável por aquela atividade. Então, você também pode, dentro desse ambiente saudável, né, chamar essa criança para fora, né, de estar ali fechada, né? Agora, se você percebe que criando esse ambiente saudável, que com esses cuidados a criança continua, é importante a gente buscar ajuda profissional, né? Às vezes um conselho, uma orientação, né? Às vezes até um processo de psicoterapia é importante para que possa... A gente tem que entender, né, que nesse processo de desenvolvimento é importante a gente estar atento, porque se a gente não cuida agora, pode ter consequências, né, para a vida futura. Então, aí vale a pena a gente procurar um profissional para poder avaliar se existe a necessidade ou não, né, ou como lidar com aquela situação naquele momento. Olha só, algumas dicas para você em casa, hein? Algumas coisas muito interessantes, porque, doutora, não é fácil, né? Tudo mudou de um dia para o outro, digamos assim. Do nada, eles que estavam acostumados a ir todos os dias para a escola, tiveram que estudar em casa.
os adultos começaram a trabalhar em casa. E muitas vezes a gente pensa que, assim, como um adulto lida com a situação, uma criança tem que lidar com a situação. Nem sempre é assim, né? Acho que a pandemia intensificou algumas coisas do estresse infantil, não é mesmo? Com certeza, Bárbara. A gente diz que a escola hoje não é só o lugar, né, do aprendizado das questões acadêmicas. É também, né? Mas a escola, ela é um lugar muito especial para as famílias e para as crianças, né? Por mais que eles às vezes dizem, hoje eu não quero um adolescente, geralmente, não quero ir para a escola, mas é ali onde estão seus amigos, né? É ali onde ele tem a interação com os professores, que também são figuras importantes na vida das crianças, né? E dos adolescentes. As famílias também se sentem seguras quando os filhos estão na escola. Então, a escola ela tem um papel muito assim fundamental na nossa vida moderna, né? Ainda mais quem mora em cidade grande, como São Paulo. Então, você organiza a sua vida, até o local da sua moradia, são apartamentos, né, menores, porque tem a parte lá embaixo de convívio, de piscina, né, ou áreas de lazer, né? E a escola, que é o local da atividade, às vezes até física, né? De atividade física, de aula de música, tem criança que fica período integral. Então, os pais, a escola hoje é uma extensão dessa família no processo de educação dos filhos. E é como você falou, Bárbara, de repente tudo isso foi suspenso, né? E tanto os pais, né, e as crianças se viram enclausuradas, também sem possibilidade de sair ao ar livre. Então, por isso que é muito importante, né? A gente diz que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a própria Organização Mundial de Saúde emitiram várias notas, né, falando dessa necessidade que a gente não abra mão, né, que os pais, que as famílias, que a escola não abra mão dos pilares do desenvolvimento, né? Existem alguns pilares para que o processo de desenvolvimento continue sendo construído de forma saudável, né? Que são os pilares que a gente até colocou aqui, do desenvolvimento físico, né? Então, um aspecto do desenvolvimento físico, os pais precisam prestar atenção, meu filho está tomando água o suficiente? Né? Ele está ingerindo líquidos de forma adequada? Então, há necessidade de uma reorganização também nessa preocupação, né? A questão da alimentação, né? Tá adequada para o meu filho, inclusive para as questões do aprendizado também, né? A gente sabe que uma criança que não, às vezes não consegue, não toma um café da manhã ou não se alimenta adequadamente, vai ter mais, não vai ter o cérebro dele estimulado para a concentração, para a atenção, né? Bom, meu filho está tendo a atividade necessária para o corpo, né? Então, assim, pular corda, construir circuitos dentro de casa, colocar travesseiro aqui, poltrona ali, agora esse você tem que pular, aquele... Colocar sabe? a criançada para se mexer, né? Prepara o coração, vai fazer bagunça, pai, mas é importante, né? Exato, exato. E os pais precisam controlar seu estresse, né? Que um pai estressado estressa seus filhos, né? É importante também que os pais organizem com os filhos para que os filhos respeitem os horários deles, né? Porque também, senão, vira uma confusão, né? Eu acho que assim, é importante que haja essa organização, assim como havia uma rotina antes da suspensão das aulas. Então, você acordava a tal horário, ia para a escola. Eu sei que tem família que até coloca uniforme nos filhos, né? Acho que talvez... Isso é muito legal, né? Porque daí acorda, né? Sai da cama, né? Cria rotina, mudou a roupa, né? A mente da criança Exato. já vai assimilando a hora da aula. Exato. Se a gente for pensar na definição de estresse, né, talvez fique mais fácil para entender por que a gente está dando essas dicas assim mais práticas, né? Porque o estresse ele não é uma doença, né? Ele é uma reação do nosso organismo. Essa reação é psicofisiológica, ou seja, é uma reação que dispara uma química, né, que cai no nosso organismo. Né? E aí tem os hormônios do estresse, que é o cortisol, né? As catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Então, você está numa situação de estresse, tanto os pais quanto as crianças. Né? Então, essa alteração química no organismo provoca mudanças, como a gente falou, baixa no sistema imunológico, então, mudanças no comportamento, de estar mais irritado. Né? Então, aí, de novo, a gente resgata, né? A importância dos pais estarem atentos ao seu
nível de estresse, né? E ao estresse das crianças, para promover esse ambiente seguro, né? E uma coisa que eu gosto muito dos estudos de estresse, né? É que não importa a idade, não importa a questão do gênero, idade, você pode aprender a administrar o estresse. Você pode ter recursos para administrar o estresse. Doutora, e eu penso assim, que muitas vezes em casa os pais têm uma boa intenção, por exemplo, o filho está mais irritado, ele aplica um castigo, aplica alguma punição, digamos assim, por algo que o filho tenha feito, mas não vê a verdadeira causa, o que levou a aquele comportamento. Isso pode prejudicar a criança? Olha, os estudos vêm mostrando, né, umas questões assim bem interessantes, né? E quando a gente fala desses estudos, são estudos feitos no mundo todo, são estudos longitudinais, né, que pegam aí as famílias desde que a criança, desde a gestação, né, desde a concepção, porque na Europa eles permitem isso, nos Estados Unidos, no Brasil é um pouquinho mais difícil. Mas são estudos que vêm mostrando para a gente, né, dando alguma luz nesse processo de educação das crianças, né? Então, eles pegam lá desde a concepção e vão acompanhando, e o que eles vão observando, né? E eu acho isso muito interessante, né? Por exemplo, as famílias que têm uma atitude muito autoritária, né? Então, eles falam dos estilos parentais. Então, quem quiser, né, pesquisar, dá uma olhada nesses estudos sobre estilos parentais e a questão das crianças. Então, os estilos parentais, que são muito autoritários, muito rígidos, né, eles não promovem uma educação no sentido de conscientização. Então, eu sempre penso assim, qual é o foco? Quando eu vou colocar uma punição, qual é o meu foco? É a educação. Eu quero que meu filho aprenda essa norma, essa regra, para que quando eu não estiver no ambiente, ele continue agindo de acordo com a norma e com a regra, né? Então, num estilo muito autoritário, quando a autoridade sai de cena, as crianças quebram a regra, porque elas estão obedecendo por medo. Né? E a gente tem uma atitude, eu digo a gente, eu acho que é uma questão cultural, talvez, muito violenta na educação das crianças. Quando eu dou palestra, geralmente o pessoal pergunta, mas pode dar tapa, né? Pode colocar de castigo? E eu paro para pensar um pouco, né? Por quê? Por quê? Que a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu como pai, como mãe, por que a primeira coisa que vem na minha cabeça quando o meu filho faz alguma coisa errada é dar um tapa, é gritar e dar um xingamento? Será que não existiam outras possibilidades de correção? Será que não tem outros caminhos para a correção? Né? Às vezes a gente grita, dá o tapão, né? Xinga, porque a gente está estressado, o adulto está estressado e não sabe lidar com aquela situação. Então, crianças muito pequenas, né? Então, aí vamos pensar, 1 aninho, 2, 3, 4, 5 aninhos. São as crianças, elas são agitadas, elas vão dizer não para o pai, vão desobedecer, não como uma afronta, um desrespeito aos pais, mas porque elas estão criando autonomia. Até então, elas achavam que elas eram, ela, a mãe, uma só. Eu e minha mãe somos uma pessoa só. Quando ela descobre que ela pode falar não, ela fala, opa, eu não sou a minha mãe, eu penso diferente da minha mãe. E aí tem uma fase que a criança fala, não, 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 e sai falando não para tudo. Não é desrespeito. Né? É lógico que a gente precisa educar, né? Mas, de novo, né? Se faz uma coisa errada e eu saio gritando, né? E tem pai ainda que ainda faz ao contrário. Fala, nessa casa não pode gritar, não pode brigar, né? E aí, o que ensina para essa criança, né? Ensina que se ele for adulto e grande, ele pode gritar, mas sendo pequeno não pode, né? Então, assim, é muito importante que esse processo de educação, ele seja para que, mesmo quando você não esteja presente, aquilo esteja internalizado. E para estar internalizado, né, não pode ser, segundo as pesquisas, né, segundo isso que a gente está falando, de maneira muito autoritária. Também há o pai que pode tudo. Isso é considerado negligência. E negligência é abuso. Né? Criança precisa ser cuidada, precisa ser orientada. Né? Ela precisa saber que ela
de novo, a gente falou de rotina, né? A rotina, ela é muito importante para que as crianças tenham estrutura emocional. Então, estar na escola, naquele horário, então o pai vai buscar, volta para casa, almoça, tem aulinha de inglês ou não, ou não vai fazer nada naquele momento, depois faz as tarefas. Isso traz uma organização. O ambiente é muito importante para dar uma organização interna, né? Então, com a suspensão das aulas, as rotinas, né, foram embora, aquelas que a gente estava acostumado, né? Algumas famílias conseguiram se organizar melhor, outras não. Mas então, mantém essa rotina, né? Então, mantém essa rotina na organização, que hora que vai tomar o café da manhã, que horas que vai, vamos dizer, coloca a garrafinha de água, porque tem muita criança ficando desidratada, indo para pronto-socorro por falta de beber água, né? Então, o almoço, terminou, que horas que vai descansar, que horas que vai fazer atividade. Então, tudo isso vai dando uma estrutura, né? E o que eles falam que é o melhor estilo parental é o democrático, no sentido de que o democrático coloca ordens, coloca normas, não deixa fazer tudo do jeito como quer, porque daí a gente já definiu que negligência é abuso, né? Mas isso é conversado, é dialogado. Então, criança muito pequenininha, a melhor coisa é distração, né? Canta musiquinha, apresenta um livrinho, distrai para outro, né? Quando a criança está um pouquinho maior, se precisar, porque criança com 2 anos, tem gente que bota de castigo sentadinho para pensar. Pensar no quê, né? Pensar no quê? 2 anos? Por que eu será tô aqui? Será que ele não esquece o que ele fez ou por que ele está ali, né? Exato. É bem isso, Bárbara. Aí tá aí com mais idade, dá para, né? Olha, né? A gente combinou, nós combinamos. Geralmente o que a gente combina com a criança faz reloginhos, né? Uma coisa que eu tenho 3 filhos, né? Então uma coisa que me ajudava muito era fazer relógios. Olha, a hora do banho, daí eu colocava, é esse horário. Porque tem pai que fala assim, tá na hora de tomar banho. Ele já sabe que esse é o horário. Mas às vezes a criança não tem a noção que é aquele. Ele tá lá assistindo o desenho dele, o programinha que ele gosta, né? E aí ainda não terminou o programinha e ele quer ver o final, como nós adultos. A gente quer ver o final do filme, né? Agora vai tomar banho, né? Então, não, acho que quando é combinado, organizado, por exemplo, com um reloginho, mostrando, olha, esse é o horário do banho e tal, fica mais fácil para a criança e para os pais, né? E para os adolescentes também. A gente acha que o adolescente não precisa de cuidado. Nós, adultos, precisamos de cuidados. Os adolescentes também precisam de cuidados. Todas as né? idades, né? Cada idade pede o seu cuidado. Pede o seu né? cuidado, E, verdade. doutora, nós falamos aí de algumas coisas que causam o estresse. Mas se fôssemos pontuar, assim, quais são as principais causas do estresse infantil? A mudança da rotina, então acho que por isso que na pandemia, né, há uma preocupação muito grande para que não haja, de novo, né, a gente colocou essa questão de um prejuízo, né, nesse período do desenvolvimento, para que as crianças tenham esse ambiente seguro, né, para que eles possam continuar se desenvolvendo apesar dessa situação. Então, uma mudança muito assim brusca como nós tivemos, né? E também eu penso que as relações interpessoais, né? Acho que as dificuldades nas relações, a dificuldade de se conectar com o outro. É muito importante a gente ter, né, habilidades sociais, né? E há também autores, os Del Prets, gosto muito deles, que eles trazem várias pesquisas mostrando que quando se faz um treino, quando você melhora as habilidades de relacionamento, você melhora o desempenho escolar. Então, notas de matemática, de português, de ciências, de física, elas melhoram, né? A criança passa a ter um melhor desempenho acadêmico com uma melhora nas relações. De novo, mostrando, né, o quanto a gente está interligado em um aspecto com o outro, né? A neurociência mostra, né, que essa construção do cérebro, né, ele se passa por esse processo, né, social, emocional, não é só genético, né, que faz essa construção. Então, o afeto, ele faz a conexão dos neurônios. Acho isso tão lindo, né, quando a gente estuda esse processo, porque tudo bem, está tudo lá, né? Tá tudo ali, mas se você não tiver o afeto que liga, né, que permite essa expansão neural, essas rotas neurais, e se você parar para pensar, a gente aprende daquele com quem a gente confia e ama, né?
quem a gente não tem ligação, quem a gente tem medo, dificilmente tem um impacto grande para fazer essa cola, né? Essa ligação de um neurônio para fazer a sinapse para o aprendizado. E a gente lê muitos estudos falando que o professor precisa ter essa afetividade, mas os pais também, né? Os pais também precisam dessa afetividade no processo da educação para permitir. E quando há essa falta de ligação, e às vezes não é nem por uma má vontade ou por um desrespeito, porque não, os pais amam muito os seus filhos, né? É que a nossa vida moderna é muito desorganizada no sentido de que existe muito compromisso, né? Por isso que é importante que os pais também façam uma agenda, né? Se organizem. Olha, eu consigo de tal horário, eu posso fazer meu almoço, já combina na empresa. Meu almoço vai ser de tal a tal horário para poder dar assistência para o filho enquanto a esposa está em outra atividade. E assim eles vão se revezando, né? As crianças precisam ser cuidadas. Cuidar de pessoas dá trabalho. Que bom, né? Porque não é tão simples assim, né? Dá um trabalho, mas é um trabalho com uma recompensa muito boa, não é? Que bom que a gente pode ter, né? Se a gente pudesse falar, é trabalho, mas é um prazer enorme, né, Bárbara? Como você falou. Dá trabalho no sentido que a gente tem que estar sempre conectado, né? Sempre envolvido, pensando, avaliando. Então, se meu filho está com algum sintoma que eu percebo, né? Está mais irritado, o sono dele está alterado. Puxa, deixa eu dar uma olhada aqui, né? No meu ambiente, ou no como a gente está se organizando no dia a dia. Será que eu preciso acrescentar uma caminhada juntos, né? Dentro do apartamento. Agora já está um pouco mais livre, a gente está podendo frequentar parques. Quem sabe pode ser uma saída, né? Frequentar parques, ou mesmo dentro de casa montar um circuito, fazer uma atividade juntos. Isso não tem a ver só com atividade física, tem a ver com emoção, com afeto, né? Porque você está junto com seus pais, pulando, fazendo circuito, correndo, rindo, brincando. Essas relações, né, dentro de casa, às vezes elas se tornam relações muito focadas no que não é feito. Ah, você não levou o lixo, você não fez isso, você não lavou a louça. E vira um problemão não lavar a louça, né? Você fica com raiva, mágoa, fica aquela... Porque o pai está cansado, né? E o filho está no processo de aprendizado. É complexo, né? Então, se a gente consegue resolver, né, essas questões mais básicas e transformar a casa da gente num ambiente gostoso, prazeroso, né, com atividades juntos, fazer jogos juntos, colocar limite para as telas, né? Então, um tempo atrás, a gente brigava com os meninos, né, para largarem o celular. Agora, a gente precisa falar para eles ficarem no computador. Estudar pelo celular, muitas vezes. Mas isso precisa ter limites, né? Não dá para ser o tempo todo, porque isso também cansa, dá irritabilidade, né? Pode gerar também um cansaço mental muito grande e alteração no sono, né? E assim, todas aquelas consequências que a gente colocou. Doutora, a gente já trouxe aí alguns pontos de como os pais podem ajudar esses filhos, né, com o estresse infantil. Mas eu acho que é muito importante ressaltar. Quando eu sei que, por mais que eu estou, assim, como pai, tomando conta do meu filho, seguindo esses passos que a doutora passou, quando eu sei que é o momento de procurar uma ajuda profissional? É uma pergunta, Bárbara, muito importante, né? Primeiro porque tanto os adolescentes quanto as crianças apresentam sintomas que às vezes são confundidos como algo normal, como se não, né? Como se isso vai passar, amanhã já está tudo bem, né? E eu costumo dizer que as questões emocionais, elas são como as físicas. Por exemplo, eu quebro meu braço. Né? Então, eu procuro um ortopedista. Né? Tem fratura que leva 1 mês e já está tudo bem. Tem fratura que leva 6 meses, tem fratura que precisa de fazer uma cirurgia, então, assim, tem que fazer fisioterapia. Então, você observando
que você conversou, né? Criou uma rotina saudável dentro de casa, acrescentou atividades lúdicas juntos, né? De você sentar, jogar, fazer brincadeiras juntos. Você viu a questão da alimentação. Será que meu filho está ingerindo quantidade suficiente de água? Ele tomou sol hoje? Então, como que está esse dia a dia? Né? São atitudes simples, né? Assim, mas tomar sol? Mas será que isso é importante? Sim, porque tem a ver com a formação, né, de vitaminas, mas aí, gente, tem que ver também o horário que vai tomar sol, não é qualquer horário, né, então tem que tomar todos esses cuidados, né, então o melhor sol seria de manhã, ali por volta das 10 horas da manhã, uns 20 minutos, né, depois a gente já sabe que o sol hoje está muito forte, pode prejudicar, né, então, tendo esses cuidados e não houve melhora, né, ou houve uma melhora, mas você continua preocupado, vê que as notas não melhoraram na escola, procura ajuda, né? Procura, vá no especialista, né? Procura um psicólogo, procura o seu pediatra, faça uma consulta. O estresse, ele tem ele é uma reação psicofisiológica. Né? Então, com essa mudança dessa descarga hormonal no corpo, então, algumas questões podem ser disparadas, né? Algum problema, como gastrite, então aí que precisa de cuidados médicos. Então, faça uma avaliação, né? Perceba veja todos os fatores que podem, né, estar aí trazendo esse sintoma e aí tirando isso, né, vendo que está tudo bem, né, então aí você continua colocando em prática essas orientações que a gente vai colocando aqui, né, e eu tenho certeza que os pais têm outras dicas também, né, eu tenho conversado com muitas famílias, com muitos pais e eles vêm trazendo algumas ideias interessantes, né, tem gente que montou barraca na sala, né, para dormir, fazer a noite do acampamento. Muita criatividade aí, né? Esse momento está exigindo isso, né? Que cozinham juntos, né? Então o filho fica responsável por tirar a casca da batata, se estiver dentro adequado da idade, né? Não for um perigo para não se cortar e assim por diante. Mas esse envolvimento, essa coisa, ou então se não pode, é muito pequenininho, colocar o prato na mesa, retirar o prato da mesa, sempre há alguma coisa que as crianças podem participar e elas gostam de participar, né? Elas se sentem úteis, se sentem úteis, né? Doutora, muito obrigada pelas dicas, muito obrigada pelos esclarecimentos, né? Um assunto aí tão complexo. Tenho certeza que essa conversa, esse bate-papo ajudou muitos pais e muitas famílias também. Que agradeço, Bárbara. Gostoso de estar aqui falando dessas questões. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Lembre sempre que o seu filho é a maior preciosidade que você tem. E sempre vale muito a pena pesquisar e buscar informação para cuidar dele da melhor forma possível. Até mais!